Olá, meu nome é Rodrigo, estamos aqui em Xambala em mais uma série Construtores Novo Mundo e hoje vamos falar do tema Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Gostaria de começar falando, quando pensamos em fazer o bem, já pensou que muitas vezes querendo fazer o bem, claro, para aquelas pessoas que são próximas a nós, aquelas pessoas que amamos, aquelas pessoas queridas, sempre queremos ajudar elas e fazer o melhor para elas? Pois bem, já parou para pensar que também temos aquelas pessoas que nós não conhecemos ou não são próximas a nós e que nós também podemos fazer bem a elas? Podemos pensar bem sobre elas? Podemos desejar bem a elas? Então, esse é um ponto que estamos aqui para pensar sobre esse assunto. Fazer o bem sem olhar a quem, muitas vezes pensamos, mas por que eu devo fazer o bem? Para que fazer o bem das pessoas? Qual que é a importância de fazer o bem? Então muitas vezes vamos pensar na importância das nossas crenças. Nós crescemos e aprendemos isso. Você deve fazer o bem, você deve ser correto, você deve sempre falar a verdade. Aprendemos com a nossa família, na nossa escola, na nossa crença religiosa. Então sempre mostrando para nós o correto, fazer o bem, falar a verdade. Então são valores que aprendemos na nossa família, nosso meio social, enfim, tudo que faz parte da nossa criação. Devemos pensar em fazer o bem, não somente para aquelas pessoas que são próximas a nós. Hoje queria fazer a gente refletir sobre por que fazer o bem para aquelas pessoas que não conhecemos. Qual a importância disso? Como isso vai reverberar na minha vida? Porque pensamos que toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz volta para nós. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente sente, essas formas de criação de energia, que são o nosso pensamento, o nosso verbo, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas reverberam em nós, a gente emana para o universo e o universo responde a nós. Uma outra questão, que às vezes muitos de vocês devem estar lembrando, é sobre aquela passagem de Jesus. O que dá com a mão esquerda, a direita não deve saber. É uma forma também de pensarmos, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem por fazer porque é importante fazer o bem. Independente para quem seja, independente da situação, é como se fosse um valor. Se eu tenho isso como um valor, eu quero fazer o bem, que o bem seja um valor, eu tenho que praticar ele. Então, para praticar o bem, eu tenho que pensar o bem, sentir o bem, fazer o bem, para eu começar a fazer isso para o próximo, para quem convive comigo, quem está comigo, com quem eu convivo. A gente pode estar no trabalho, eu pensando como que eu posso fazer o bem nessa situação. Eu posso estar com a minha família e também pensar como que eu posso ser mais harmonioso, que é uma forma de fazer o bem também. Como que eu posso ter mais equilíbrio, como que eu posso ajudar as pessoas nesse ambiente onde eu estou, independente de onde você está. Se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, se você está, enfim, em qualquer lugar que você esteja. Agora eu gostaria que a gente parasse para pensar, como eu falei anteriormente, dessa questão das formas de criação de energia, que a gente começasse a pensar assim: eu vou fazer o bem porque eu emano uma energia para o universo, de bondade ou de uma ação correta. O universo vai me responder. Esse seria talvez o grande pulo do gato de por que fazemos o bem. Então toda vez que eu vou agir fazendo bem, o universo registra isso. Todas as nossas ações são registradas no universo e o universo vai nos responder. Então, talvez aí que seria importante, mais do que as nossas crenças religiosas, nossas crenças pessoais, ou o que aprendemos na nossa família, na nossa escola, o importante de aprendermos a fazer o bem seria uma questão energética. Porque não sei se vocês já repararam, vou dar o exemplo do verbo. Quando a gente pensa que tudo vai dar certo, mas você acorda, você quer ter o seu dia bom,
você mentaliza que o dia vai ser bom, que tudo vai dar certo, você fala sobre isso, você fala, hoje meu dia, hoje vai dar tudo certo, hoje vai ser um dia ótimo na minha vida. Isso tende a dar certo, mesmo que o dia possa ter algumas atribulações durante o dia, isso dá uma força para você que aquele dia seja realmente um dia bom. Então nós não vamos controlar as situações externas que acontecem à nossa volta, mas o que eu vou sentir, o que eu vou pensar e sobre o que eu vou falar, isso está nas nossas mãos. Por exemplo, você acorda e pensa assim, hoje vai ser um dia ótimo para mim. Vamos supor que é um dia ensolarado, um dia bonito, e você só de olhar aquele céu, você já fala, nossa, hoje tem tudo para ser um dia ótimo. Agora, se você ao sair de casa, ao iniciar seu dia, você vê aquele tempo chuvoso, aquele céu escuro com chuva, se você mentalizar ali naquela hora, nossa, hoje vai ser um dia que não vai ser um bom dia, está chovendo. Isso tende, só de você falar, de você pensar, que o dia seja realmente mais pesado, que o dia seja mais trabalhoso. Mas está vendo que você não tem controle do dia estar com sol, estar com chuva? Não é você que escolhe, né? Nós não escolhemos como que o dia vai ser. Mas a gente pode escolher, não, um dia está chuvoso, hoje vai ser um dia, vai dar tudo certo para mim, do mesmo jeito. Isso vai dar mais força. Isso vai ser, você vai sentir que o dia vai ser mais leve, se você já mentaliza isso, independente de como o dia está. Ou como outro exemplo, se você sai de casa e o seu carro fura o pneu, se você não escolheu furar o pneu, né? Você não sai de casa, hoje eu vou sair, quero que o meu pneu fure. Não, ninguém escolhe isso. Mas ao sair de casa e o seu pneu do seu carro furar, você pode escolher qual é a reação você vai ter. Você pode escolher pensar, ó, o pneu furou, eu vou consertar o pneu, continuar meu dia bem, normalmente, com o propósito que eu saí de casa. Hoje eu vou ter um ótimo dia. Você pode deixar seu carro, pegar um táxi e ir para o seu compromisso. Ou você pode escolher também bravejar, ficar nervoso, com raiva que o pneu furou. E pensar naquele pneu furado o dia inteiro, né? E quando você chegar em casa, alguém te pergunta, como foi seu dia? Né? Você saiu de casa de manhã, o pneu furou. Você chega à noite em casa, se alguém te pergunta, como foi seu dia? Você responde, você acredita que meu pneu furou? Ué, mas só isso que teve no seu dia? Você teve aí 12 horas de dia e só teve um pneu furado, não teve nada de bom? Tá vendo que a diferença não é o que acontece com a gente, é a nossa reação diante daquilo que acontece? Então fazer o bem, ele é importante não só porque é o correto, não só porque aprendemos isso e sabemos que isso é o melhor para fazer para nós, porque nós queremos receber o bem, né? Então, para receber o bem, eu tenho que fazer o bem. Mas a gente deve pensar no bem de um ponto de vista energético. Nós criamos energia. O universo responde àquilo que a gente emana para o universo. Se eu emano para o universo pensamentos, atitudes de paz, de equilíbrio, de harmonia, o universo responde dessa forma. Agora, se eu emano para o universo pensamentos confusos, pensamentos de raiva, tristeza, se eu falo de coisas de forma negativa, pessimista, o universo dá isso pra gente também. Eu custei a entender isso, porque que às vezes para algumas pessoas tudo dá certo, e às vezes outras tudo tem dificuldade para acontecer, tudo é demorado. Então eu fui perceber que havia uma grande diferença nessas pessoas. Uma sempre pensava positivo, falava positivo, sempre, independente do que acontecia, fala, não, mas tudo vai dar certo, nós vamos, se ela estava numa dificuldade, eu falo, não, isso eu estou com fé, a gente vai vencer essa dificuldade, nós vamos trabalhar para o melhor, enfim. Agora existe uma outra pessoa que ela sempre falava de forma negativa, pensamentos negativos, sempre falava que vai dar errado, que não tá bom. E aquela frase, jargão, a pessoa fala, parece que eu joguei pedra na cruz, que tudo dá errado, tudo é difícil. Então, essa pessoa, tudo era mais difícil. E eu fui entender, porque não é porque
onde as coisas eram, a dificuldade vinha do nada, não, vinha da própria atitude dela, da atitude pessimista, de falar coisas pessimistas, de pensar pessimista, e o dia dela realmente era mais difícil que o outro. Às vezes essas duas pessoas iam no mesmo lugar, e você pergunta, como foi lá? Ah, não, a pessoa que pensava positivo vai falar, não, deu tudo certo, foi tranquilo, deu tudo certo. Às vezes a outra pessoa foi no mesmo lugar e falava, mas como foi lá? Nossa, acredita, a pessoa me tratou mal, e demorou, e deu problema, enfim, né? Porque isso é a energia que ela emana. Outra questão de fazer o bem, por que devemos fazer o bem só para aquelas pessoas que gostamos? Às vezes a gente pensa, faça aquelas pessoas que estão próximas, né? A nossa família, os nossos amigos, e nos importamos menos com as outras pessoas, são os nossos conhecidos. Muitas vezes aí entra a nossa questão egóica. Nós vivemos de uma forma, pensamos de uma forma dual, né? Existe o bem com interesse e o bem desinteressado. Às vezes amamos aquelas pessoas porque estão próximas e não amamos aquelas pessoas que são distantes nossas, ou que teve alguma atitude que não gostamos. Então essa questão de fazer por interesse, ela é puramente egóica, porque o ego está ligado a nossos medos, sentimento de culpa, às vezes na nossa necessidade de ser amado, nós temos atitudes que às vezes passamos por cima de certos princípios para poder ser valorizado pelas outras pessoas, ser amado. Então isso que aprendemos aqui no movimento Dedico, os ensinamentos do Mestre Michael são voltados para o foco é o amor. E nesse tema de hoje podemos pensar no amor desinteressado. Sempre quando pensamos de fazer o bem, é importante pensarmos de forma energética. Por que eu devo fazer o bem? Porque eu fazendo bem, ao fazer o bem, eu emano essa energia para o universo. E o universo responde para nós. Quantos de vocês, às vezes, não fizeram uma atitude, um trabalho social, ajudar uma pessoa desinteressadamente e com certeza sentiu bem ao fazer isso? Se sentiu bem, sentiu feliz e pensou, não, como foi bom ali visitar, por exemplo, um abrigo, um orfanato, um hospital. Como é bom fazer o bem para as pessoas, porque fazer o bem é muito bom, é muito saudável. Nós nos sentimos bem ao fazer isso. E como a gente não sabe, o universo vai responder esse bem que a gente faz, né? Agora, não vamos ser imediatistas, né? De pensar que eu fiz o bem e eu quero receber agora. Que muitas vezes nós temos um pensamento limitado de querer, por exemplo, barganhar com Deus, né? Ó Deus, eu estou fazendo isso aqui, eu estou ajudando aqui essa obra social, por exemplo, então você me ajuda aí do outro lado, né? Então isso é um pensamento muito limitante que a gente tem, de como se Deus, ou vou chamar do universo, né? Porque a energia que a gente manda para o universo fosse responder a gente imediatamente, né? Como se as coisas fossem no nosso tempo e não no tempo de Deus, que é importante a gente pensar. Tudo é no tempo de Deus, né? Nada é de acordo com as nossas vontades, nosso querer, que é puramente o ego nosso que está nos direcionando esse tipo de pensamento. Importante pensar também por que devemos fazer o bem. Existe uma história, uma pequena história, que diz que havia uma pessoa em cima do muro. De um lado do muro estavam os anjos, e chamando essa pessoa, vem para cá, vem para o lado de cá, e fazendo um coro muito grande para essa pessoa passar para esse lado do muro. Enquanto isso, do outro lado do muro, estaria o diabo, né? Ele de braços cruzados, apenas observando a pessoa. E essa pessoa em cima do muro, sem saber para onde que ela vai, ficou muito curiosa, né? Porque de um lado havia aquela gritaria, todo mundo chamando ela para vir para o lado do muro, enquanto do outro lado estava o diabo simplesmente braço cruzado, apenas observando ele, sem fazer nenhum esforço para que ele fosse para o lado de lá. E ele, curioso, pergunta, todo mundo está me chamando do lado, você está só me observando? Por quê? O diabo responde, é porque o muro é meu. Então, ficar em cima do muro é ficar neutro, né? E nós não podemos ficar neutro, porque não basta não fazer o mal. Pode pensar, não, mas eu não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Mas é importante pensar, não basta fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Então, ficar em cima do muro é ficar neutro. Então, quando a gente tem várias oportunidades durante o dia de praticar o bem, com pequenos gestos.
Nada, não estou dizendo nada grandioso, né? Eu tenho que construir um hospital, construir uma... Não, não é isso, né? A pessoa pode querer fazer o bem assim, claro. Mas no dia a dia, você pode dar um bom dia para uma pessoa que você não conhece. Se você está lá entrando na padaria, dá um bom dia para a pessoa que trabalha lá. Você está vendo uma pessoa fazendo um trabalho manual, mas você olhou, você achou bonita aquela peça, fale com ela, ó, que bonito isso que você está fazendo, né? Aquela pessoa vai se sentir feliz com você elogia. E às vezes a gente passou, a gente observou, a gente achou bonito algo, ou algo que a pessoa está fazendo, uma atitude que o outro teve, que a gente valoriza, mas a gente fica calado, né? É importante, se expressa. Fala para essa pessoa que é importante, olha, isso que você fez foi muito bom, isso que você faz é muito bonito, eu admiro isso do seu trabalho, né? Fale isso para as pessoas. Isso é uma maneira de a gente ficar do outro lado do muro, né? Do lado positivo do muro. A gente não ficar neutro. Então é importante isso, não fique neutro, né? Toda vez que tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Faça, é uma palavra que você faz, é algo, uma coisa que você pode ajudar uma pessoa. Isso são pequenas atitudes que vão transformar a nossa vida, né? E para poder ilustrar esse tema, gostaria que vocês assistissem aqui para a gente finalizar esse pequeno vídeo que encontramos na internet, que é para ilustrar esse tema, fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I other side. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
A simple act of caring creates an endless ripple.